Aí, Gabi. Bom, vamos começar então. Boa tarde aí a todo mundo. Como eu estava falando, era para ser presencial, né? Mas a Gabi pegou Covid. Para quem não conhece, a Gabriele da Silva Romano é uma ex-aluna nossa e atualmente está terminando o mestrado na Unicamp. Tá? E ela vai apresentar um estudo sobre códigos perfeitos na métrica IP sobre reticulado ambiente AM, tá? Que tem a ver com a pesquisa dela lá na Unicamp. Tá? E aí, Gabi, tá me ouvindo? Tá conseguindo ver o pessoal aí? Sim, tô vendo bonitinho, tô vendo todo mundo. Beleza. Se quiser colocar a sua tela aí, compartilhar a tela, ver se tá dando certo aí. Tá. Tá gravando, tá? Porque a gente depois deixa isso aí disponível, o pessoal quiser assistir. Tá, ok. Eu vou... Qualquer coisa o senhor pode mandar no chat, que eu vou estar com uma tela extra aqui do lado, que é que eu vou estar apresentando, tá? Ah, então melhor, porque o meu computador tá aqui. Qualquer coisa pode... Tá, qualquer coisa pode mandar no chat, que eu tô com ele disponível aqui, tá? Beleza. Se você quiser, você pode ficar à vontade aí, quiser falar com o pessoal, quiser se apresentar melhor, quiser contar um pouco da sua experiência aí também no mestrado. Tá. Então, acho que eu posso falar isso mais para o final. Isso. Só vou complementar que a ideia de trazer a Gabi aqui é justamente para vocês terem essa noção de que os alunos que saem daqui, eles vão, né, para os melhores mestrados aí, das melhores universidades do Brasil. E vocês também têm essa vontade de encontrar condições. Tá? A gente teve outras alunas aí que passaram em outros lugares também, né? Então, não é só na redondeza, aqui, se quiser. Brasilzão ainda é com vocês, né, Dani? Bora, Gabi. Boa tarde a todos e a todas. Como o professor Leandro disse, eu me chamo Gabriele. Atualmente eu sou aluna de mestrado aqui no IMEC, na Unicamp. E eu já estou para finalizar meu mestrado e o tema da minha pesquisa é um estudo sobre códigos perfeitos na métrica LP sobre reticulado ambiente AN. Em resumo, eu vou falar de códigos perfeitos. Esse nome gigante aqui, mas eu vou falar de códigos perfeitos. Tá? Espera aí, que não está indo. Ah, foi. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre reticulados, falar um pouquinho das definições iniciais para a gente entender mais ou menos o ambiente que a gente vai estar trabalhando. Depois eu vou falar sobre ladrilhamentos e definir, né, dar alguns exemplos. E por fim, falar o que são esses códigos perfeitos e como eu consigo encontrar eles, que é essa parte aqui do algoritmo de busca, e vou dar umas condições para que esses códigos existam. Então, vamos lá. Um problema clássico de reticulados é o problema de empacotamento, que intuitivamente a gente pode resumir ele a essa pergunta, que dada uma caixa suficientemente grande, como devemos proceder para colocar o maior número de esferas do mesmo tamanho, de maneira a cobrir o maior espaço possível da caixa? Uma solução que a gente tem do dia a dia, digamos assim, é o que os feirantes fazem, de alocar as laranjas dessa maneira aqui. Eles usam o espaço de uma forma que sobre o menos espaço possível. A ideia do problema é basicamente essa. Então, a gente vai agora definir e ver o que é isso. Bom, considera um número m menor do que n, um conjunto de vetores de V1 até Vm, um conjunto de vetores linearmente independentes em Rn. Um reticulado é um conjunto que é uma combinação linear inteira. Isso é importante ressaltar, que aqui lambda i pertence aos inteiros. Então, o reticulado é uma combinação linear inteira de vetores linearmente independentes. Tá? E esses vetores de V1 até Vm, a gente vai chamar eles de base. Uma definição algébrica é um subconjunto do Rn é um reticulado se somente C for um subgrupo aditivo discreto, ou seja, se eu pegar dois elementos aqui nesse subconjunto, a soma tem que estar aqui dentro e o inverso aditivo dele também tem que estar aqui dentro. Bom, então aqui eu tenho dois exemplos do que são reticulados. Aqui são reticulados clássicos, tá? Aqui é o reticulado Z2,
que a base dele é 1, 0, 0, 1, ou seja, esse vetorzinho aqui, 1, 0, e o vetor 0, 1. Esses vetores, se eu fizer a combinação linear inteira deles, ele vai gerar todos esses pontinhos aqui. Isso aqui vai para cima, aqui para o lado, infinito, tá? Se eu somar esses dois vetores, vai dar esse, e assim por diante. Eu faço a combinação só com os números inteiros, vai dar isso aqui tudo. E a base desse reticulado é 1, 0, 0, 1. O outro é o reticulado hexagonal, que tem base 1, 0 e meio raiz de 3 sobre 2, que é esse vetorzinho aqui. Ambos são reticulados no R2, tá? Que é onde, a princípio, eu vou trabalhar para ficar mais fácil o entendimento, eu vou ficar só no R2. Tá? Então, o que é um posto de um reticulado e um posto completo? O posto de um reticulado, vou voltar aqui, é o número de vetores que eu tenho na minha base. Então, aqui eu tenho um vetor, 2 vetores. Tenho 2 vetores, então o posto do meu reticulado é 2. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2 vetores, eu tenho um reticulado de posto 2. Eu digo que o posto é completo quando o número de vetores que eu tenho na base for igual ao número a dimensão do meu espaço. Como aqui eu estou trabalhando em R2, a dimensão do meu espaço é 2. Então, quando coincidir o número de vetores da base com a dimensão do espaço, eu falo que o reticulado tem posto completo. Bom, a matriz geradora de um reticulado é simplesmente a gente pegar os vetores daquela base e colocar eles em forma de linha. Então, eu consigo pegar essa definição aqui que eu dei inicialmente, que é dessa forma, e escrever ela de uma forma matricial, mais simples, que é B, é X transposto B, onde X transposto é um vetor cujas entradas são todas inteiras. E B é a matriz geradora que tem os vetores da base na linha. Eu vou dar um exemplo aqui, que é daqueles 2 reticulados que eu dei exemplo no slide anterior. A base é simplesmente eu colocar os vetores em linha. Aqui 1, 0, 0, 1. E a base do outro aqui era 1, 0 e meio raiz de 3 sobre 2. Eu simplesmente coloquei na linha 1, 0, meio raiz de 3 sobre 2. Uma definição bem importante que eu vou usar bastante aqui é a definição de matriz de Gram. A matriz de Gram, ela é simplesmente você pegar a matriz geradora e multiplicar pela transposta. Isso é a matriz de Gram, do reticulado. Eu pegando aquele primeiro reticulado, que é o Z2, que tem a matriz geradora dele é 1, 0, 0, 1, ou seja, é a matriz identidade, a transposta é a própria identidade. Quando eu multiplico a identidade por identidade, a minha matriz de Gram vai dar a própria identidade, então não mudou nada. Já na matriz de Gram do reticulado hexagonal, que foi o segundo, que é aquele 1, 0, e aqui era meio raiz de 3 sobre 2, eu vou multiplicar aquela matriz pela transposta e vai dar essa matriz aqui, 1, meio, meio, 1. Aqui é só uma informação para a gente guardar no primeiro momento, que o determinante da matriz de Gram desse reticulado aqui é 1, porque eu só fiz o determinante, 1 vezes 1, 1, menos 0, 1. A mesma coisa para cá, 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Só guarda essa informação que eu vou utilizar ela agora. Definindo o determinante o determinante do meu reticulado. Bom, pensando assim, eu poderia definir o determinante do meu reticulado como sendo o determinante da minha matriz geradora. Mas eu posso pegar, se eu voltar naquele exemplo lá que eu dei no começo, eu posso não pegar essa base e pegar, sei lá, esse vetor aqui e esse vetor aqui como base. Se eu mudar a base, vai mudar a minha matriz geradora e, consequentemente, vai mudar o meu determinante. Eu escolho o determinante da matriz de Gram porque ele é invariante por mudança de base, ou seja, qualquer base que eu pegar, o determinante da Gram do reticulado vai ser o mesmo, não importa a base que eu escolher. Então, como eu disse no anterior, que o determinante da Gram do Z2 é 1 e o determinante da Gram do hexagonal é 3 quartos, basta fazer o determinante da Gram. Então, o determinante do primeiro reticulado é 1 e o determinante do segundo reticulado é 3 quartos. Bom, um subreticulado. O subreticulado é um conceito que eu vou usar lá na frente, quando eu definir códigos perfeitos. E ele é bem importante, então eu vou definir ele aqui. Um subreticulado é um subconjunto do reticulado, que eu chamo ele de subreticulado se ele também for um reticulado, ou seja, se ele também for uma combinação linear inteira de vetores linearmente independentes. Ele tem que ter a mesma estrutura de um reticulado. Bom, então, se eu tenho um reticulado, como que eu consigo subreticulados desse meu reticulado? Bom, basta pegar uma matriz inteira, uma matriz n por n quadrada,
cujas as entradas são todas inteiras, e um reticulado de posto completo, ou seja, que os números de vetores da base coincidem com a dimensão do espaço. Se o determinante dessa matriz aqui for diferente de zero, basta multiplicar a matriz geradora por essa matriz B, que eu vou ter a matriz geradora do meu subreticulado. Então, vamos... Assim, a gente consegue criar vários subreticulados para um único reticulado. Então, vamos pegar aquele primeiro exemplo do reticulado Z2. A base era a matriz identidade 1001. Eu vou pegar qualquer matriz M1, chamar de M1, cujo determinante é diferente de zero. Aqui, se eu fizer o determinante, aqui vai dar 1 vezes 0 vai dar 0, e aqui vai dar menos 6. O determinante é menos 6, ou seja, é diferente de zero. Basta multiplicar B1 por M1, que eu consigo a matriz geradora do meu subreticulado. Um subreticulado possível. Se eu mudar o B, eu consigo outro subreticulado para o Z2. Os subrreticulados são esses pontinhos aqui em roxo. Note que aqui embaixo desse pontinho roxo tinha um pontinho laranjado. Então, o ponto do subreticulado também é um ponto do reticulado. Tá? Então, esses pontinhos... Por isso que eu coloquei sobreposto aqui. Então, esses pontinhos aqui em roxo são os pontos que constituem meu subreticulado, gerado por essa matriz aqui. Outra definição que eu utilizo o conceito da matriz de Gram é o volume do meu reticulado, que é dado pela raiz quadrada do determinante. Lembrando que o determinante do reticulado é o determinante da matriz de Gram. Aqui já começa a ficar meio confuso, que começa a entrar muita coisa, e a gente pode acabar confundindo, mas vai dar tudo certo. Então, se o M for igual a N, ou seja, o posto for completo, eu posso dizer que esse volume aqui é simplesmente o volume euclidiano do meu reticulado, é simplesmente o módulo do determinante, porque isso aqui vai ficar determinante ao quadrado, aí como está a raiz, fica o módulo do determinante. Tá? Bom, uma região fundamental de um reticulado ela é definida da seguinte forma. Ela é uma região, se for um subconjunto do Rn, e satisfizer essas duas condições aqui. A primeira condição, ela diz o seguinte: se eu pegar dois pontos no reticulado e esses pontos sejam diferentes, quando eu pegar essa região e colocar sobre o ponto X e a mesma região colocar sobre o ponto Y, que é diferente do X, a interseção dessas duas regiões tem que ser diferente de zero, não pode ter interseção nenhuma. A outra condição diz o seguinte, que a união, se eu pegar essa região aqui e transladar ela por todos os pontos do meu reticulado, ele vai dar o espaço todo. Isso aqui, esse span de B, significa que é o espaço gerado, são todas as combinações possíveis, não só as inteiras, mas todas as combinações possíveis geradas pela matriz B. Se o meu posto for completo, eu vou considerar daqui para frente que o posto é completo, para ficar mais fácil. Quando aparecer span de B, eu vou trocar e vou falar que é o Rn, para ficar mais simples de entender, não ficar tanta mutação, tá? Então, ou seja, preciso não ter interseção a cada duas regiões, e quando eu pego essa região e translado por todos os pontos do meu reticulado, ele vai cobrir o meu Rn, tá? Então, aqui foi como eu falei, se o posto for completo, M for igual a N, o espaço gerado por B vai ser o Rn. E qualquer região fundamental do meu reticulado, qualquer região que satisfizer essas duas condições aqui, ela tem o volume dado dessa forma. Então, toda vez que eu tiver uma região fundamental, eu consigo calcular o volume dela usando isso daqui. O volume, eu tenho a interpretação geométrica para o volume, que é de uma região fundamental. Eu tenho duas regiões fundamentais importantes, que é o paralelotopo fundamental e a região de Voronoi. O paralelotopo fundamental, ele é definido através dos vetores da base novamente. É uma combinação linear dos vetores da base, só que agora os escalares, eles só variam de 0 a 1. Tá? Lá na definição de reticulados, eram todos os inteiros. Aqui não. Aqui são só os numerozinhos entre 0 e 1. E, como eu falei, isso aqui é uma interpretação geométrica para o volume. Eu peguei aqui o exemplo do reticulado hexagonal, tá? Com aquela base que eu dei inicialmente, 1, 0, meio, raiz de 3 sobre 2. Daqui para frente eu vou trabalhar basicamente com esse reticulado para a gente entender melhor, tá? E essa é uma região fundamental possível. Por que possível? Porque se eu mudar a base, por exemplo, se eu pegar esse vetor aqui e esse vetor aqui, muda a minha região fundamental.
Cada vez que eu pegar uma base diferente, cada vez que eu pegar dois vetores que são LI entre si, eu vou gerar uma base diferente, eu vou gerar também uma região fundamental diferente, um paralelotopo fundamental diferente, tá? Mas o volume vai ser o mesmo. Independente disso, o volume vai ser o mesmo. O volume, nesse caso aqui, é raiz de 3 sobre 2, que é o volume dessa regiãozinha aqui, tá? Aí, é uma região fundamental, porque se eu transladar essa regiãozinha aqui, por todos os pontos do meu reticulado, isso aqui vai preencher, vai ficar tudo dessa cor aqui. Se eu começar a transladar isso aqui, vai encher tudo. E não vai ter interseção entre si, vai ter interseção só na borda e vai cobrir. Então, é uma região fundamental. A outra região fundamental é a região de Voronoi. Mas antes de eu definir ela, eu vou ter que definir a tal da métrica P, tá? Que eu vou utilizar daqui para frente. Vou considerar dois vetores do Rn, x e y, e P um número menor que infinito. A métrica que eu vou considerar são todas métricas induzidas por uma norma. O que isso quer dizer? Que a distância de x a y é igual à norma de x menos y. Então, vamos lá. A norma de um vetor, a norma P de um vetor é o somatório de cada entrada aqui elevada a P. Ou seja, o módulo de x1 elevado a P mais o módulo de x2 elevado a P e assim vai. Isso tudo na raiz pésima aqui. Como eu estou trabalhando com métricas induzidas por norma, então a métrica induzida pela norma, por essa norma aqui, vai ser a distância de x a y, vai ser a diferença de cada coordenada, x1 menos y1 elevado a P, mais x2 menos y2 elevado a P, e assim por diante. Isso tudo na raiz pésima. Quando esse P for igual a 1, a gente vai chamar de métrica da soma, tá? Porque isso aqui vai ficar 1, não precisa aparecer. Aqui vai ficar 1, também 1 dividido por 1, não precisa aparecer. E vai ser simplesmente a soma das coordenadas. x1 em módulo mais x2 em módulo e assim por diante. Quando P for igual a 2, a gente vai chamar de métrica euclidiana, que é a nossa métrica usual que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos, tá? A norma do máximo de um vetor é o maior valor em módulo entre todas as coordenadas. Eu vou colocar em módulo todas as coordenadas e vou pegar o maior valor. É assim que eu calculo a norma infinito. E a métrica induzida por essa norma é a distância de x a y, é o máximo da diferença em módulo de cada uma das coordenadas. Então, para P inteiro não. Para P inteiro, eu vou usar isso daqui, essa forma, e para P igual a infinito, eu vou usar essa daqui. Agora sim eu posso definir minha região de Voronoi. A região de Voronoi, ela é calculada pontualmente, ou seja, eu vou calcular em cada ponto do reticulado. A região de Voronoi em um ponto V do meu reticulado, lambda é o meu reticulado, e aqui eu vou indexar por D como sendo a métrica induzida pela norma, tá? Então, V, esse Vzinho aqui é a região de Voronoi, na métrica D, no ponto V é isso daqui. Eu já vou explicar o que é isso daqui. Mas como essa métrica é induzida por uma norma, eu posso reescrever dessa forma aqui. E o que é, então, essa região de Voronoi, né? É todo ponto que está em Rn. Lembra que eu falei que eu vou deixar aqui agora como Rn daqui para frente, considerar posto completo? É todo ponto que está em Rn que está mais próximo do ponto V do que qualquer outro ponto do meu reticulado. Eu vou mostrar isso com um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Vou pegar de novo o meu reticulado hexagonal e a região de Voronoi associada à métrica euclidiana, aqui indexado pelo 2, para P igual a 2, é isso daqui. Ou seja, se eu pegar aqui o zero, a região de Voronoi, do ponto zero, é toda essa região que está branquinha aqui, que são todos os pontos do R2 que estão mais próximos do zero do que de qualquer outro ponto. Esse pontinho aqui, onde está meu mouse, está mais próximo do zero do que desse ponto aqui, por exemplo. Então, cada regiãozinha dessa significa isso, e todas elas são idênticas. E tem o mesmo volume também, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre empacotamento, que é como eu comecei minha apresentação, mostrando o empacotamento das laranjas e tudo mais. O empacotamento esférico em V, e V é um espaço vetorial, é uma coleção de bolas de mesmo raio, tal que quaisquer duas bolas, ou elas não se interceptam, ou se interceptam apenas nos bordos. Um empacotamento reticulado é um empacotamento esférico, só que o centro dessas esferas são pontos do meu reticulado, tá? Eu já vou mostrar isso em exemplo, vai ficar mais fácil. Então, se eu tenho essas bolas, então, qual é o raio dela, né? Vamos ver. O raio de empacotamento
uma das maneiras de encontrar o raio de empacotamento é pegar o maior valor para o raio, de tal forma que a bola é centrada em 0 e de raio R, lembrando que isso aqui é em relação à métrica D, está dentro da minha região de Voronoi no ponto 0. Tá? Outra forma de definir o raio de empacotamento é usando a norma mínima. A norma mínima de um vetor é simplesmente você calcular a distância desse ponto até o 0. Tá? E os vetores que têm essa característica são ditos vetores de norma mínima. Então, o raio de empacotamento que é dado pela norma mínima é a norma, esse valor da norma mínima dividido por 2, que aí eu vou garantir que não vai ter interseção entre essas bolas. Ou elas vão se tocar só nas bordas, ou não vai ter interseção nenhuma. Por isso que eu divido por 2. Porque como eu estou tratando de distância mínima, né? Então, vamos lá. Vamos usar essa próxima imagem para falar desse primeiro raio de empacotamento aqui, que eu defini dessa forma. É o maior raio que eu consigo de tal forma que a bola vai ficar totalmente dentro da minha região de Voronoi. O maior raio é esse. Se eu pegar um raio um pouquinho maior, ele já não vai estar totalmente dentro da minha região de Voronoi. Então, esse é o meu raio de empacotamento. E esse vai ser o mesmo raio para todos os outros pontos do meu reticulado. Eu vou espalhar essa bola idêntica aqui por todos os pontos do meu reticulado e isso vai formar um empacotamento, tá? E esse aqui é o reticulado hexagonal, de novo. Então, como que eu meço isso, sabe? Tipo, eu tenho um empacotamento, como que eu vou medir? A densidade de empacotamento, ela é uma maneira da gente medir o quanto do espaço que foi coberto pelas bolas, que é o que me interessa, né? Se eu quero um empacotamento bom, que cubra o maior espaço possível. E uma maneira de medir isso é utilizando a densidade de empacotamento. De novo, isso depende da métrica. Esse desenho é em relação à métrica. A densidade de empacotamento do meu reticulado é o volume da bola com esse raio de empacotamento dividido pelo volume. Isso aqui é o mesmo que o volume da bola unitária, o raio de empacotamento elevado a n, que é a dimensão do meu espaço, dividido pelo volume do meu reticulado. Se eu utilizar a métrica euclidiana, que é P igual a 2, eu vou usar essa fórmula aqui para encontrar o valor da bola unitária. Se o M, que é como que eu digo? A dimensão do meu reticulado. Se a dimensão do meu reticulado for par, eu uso essa fórmula. Se a dimensão do meu reticulado for ímpar, eu uso essa fórmula aqui, tá? Agora, na métrica da soma, independente do M, eu vou usar esse volume aqui. Então, vamos lá para um exemplo. O raio de empacotamento do reticulado hexagonal, que é o que eu estou usando até agora como exemplo, o raio de empacotamento dele é meio. Então, eu vou usar aquelas fórmulas que eu mostrei aqui no slide anterior para calcular a densidade de empacotamento, tanto com a métrica euclidiana quanto a métrica da soma. Com a métrica euclidiana, deu esse valor aqui, 0,9069, mais ou menos. Tem mais número aqui para frente, para trás, na verdade. E a densidade de empacotamento na métrica da soma deu 0,57. Então, vamos interpretar esses valores aqui. Quando eu faço o empacotamento do meu reticulado hexagonal usando a métrica euclidiana, lembra aquela bolinha que eu mostrei antes, dentro da região de Voronoi? Eu espalhei ela por todos os pontos do reticulado. E dá isso daqui. E essa é a bola usando a métrica da soma. Para cada métrica que eu pegar, ele vai ter um formato de bola diferente. Não necessariamente a bola vai ser a bola que a gente conhece, essa bola redondinha. Então, a gente percebe que aqui tem muito espaço entre as bolas. Então, a gente percebe visualmente mesmo que esse empacotamento é muito melhor que esse, porque esse aqui cobriu muito mais os espaços aqui em branco do meu R2 do que esse, por exemplo. Isso a gente conseguiria saber disso sem mesmo ver o desenho. Porque aqui a densidade de empacotamento é bem próxima de 1, né? Que é quando eu cubro o meu espaço inteiro. É 0,98. Então, aqui mesmo eu já saberia que o meu reticulado, com a métrica da soma, o empacotamento é muito melhor. E esse reticulado aqui, na dimensão 2, com essa métrica, é o mais denso. Se eu fixar a dimensão 2, com qualquer métrica que eu quiser, eu não vou encontrar um reticulado que tenha densidade maior que 0,9069. Esse é o que é mais denso nessa dimensão, tá? Bom, vou voltar aqui rapidinho. Se eu fixar esse M aqui, que é a dimensão do meu reticulado,
eu consigo obter isso aqui pela fórmula, ou por essa, ou por essa. Então, esse valor fixado à dimensão M, ele é fixo. Esse valor é fixo. Se o M for 2, por exemplo, isso aqui é um valor fixo, não muda, independente do reticulado que vir por aí. O que vai mudar é o quê? O raio de empacotamento e o volume do reticulado. Então, como que a gente mede? A gente tem uma maneira de medir, de comparar reticulados de mesma dimensão, reticulados distintos de mesma dimensão, que é utilizando só a outra parte da fórmula. Isso a gente chama de densidade de centro. A gente pega, então, para comparar, a gente vai pegar dois reticulados, o hexagonal e o Z2, que eu dei de exemplo lá no comecinho da minha apresentação. Ambos têm o raio de empacotamento igual a meio e estão na dimensão 2. Então, vamos ver qual que é mais denso? Já que os dois têm o mesmo raio, vamos ver. A gente usa essa fórmula aqui e calcula. O reticulado Z2, ele tem densidade de centro 0,25 e o hexagonal tem uma densidade maior, 0,28. Então, vamos ver isso aqui em exemplo. Eu peguei o empacotamento do meu reticulado Z2 e o empacotamento do meu reticulado hexagonal, que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Aqui a gente consegue ver de novo que esse aqui cobre muito melhor o espaço do que esse daqui, porque aqui sobra menos espaço branco do que esse. Então, de fato, a gente também não precisaria necessariamente do desenho para saber qual reticulado é mais denso. Bastaria calcular a densidade de centro dos reticulados. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da cobertura, que é um problema dual do problema de empacotamento. A cobertura é literal mesmo, é o que vai cobrir o meu reticulado. Esse conjunto aqui, lambda, mais B, que é a bola com centro em 0 e raio R, é dito uma cobertura se, aqui vou considerar o RN, se o RN estiver dentro desse conjunto. Esse conjunto é o quê? É todas as bolas que estão centradas em pontos do reticulado. Tá? O raio de cobertura é o menor possível, de tal forma que eu consiga essa condição aqui. Então, vamos ver como que funciona isso. E a densidade de cobertura também é calculada basicamente da mesma forma. Tá? Só que aqui com raio de cobertura. Então, é o menor raio, porque eu posso pegar, sei lá, eu estou aqui no ponto 00, eu posso pegar um raio gigante, eu posso pegar um raio que está aqui, por exemplo, e centrar esse raio gigante em todos os pontos, vai cobrir. Mas não me interessa, eu quero um raio bom, eu quero o menor possível com que eu consiga cobrir, sabe? E aqui, esse é o raio que eu consigo, a cobertura para métrica euclidiana. Esses dois aqui são o mesmo reticulado, tá? É o reticulado hexagonal, só que aqui é com a métrica euclidiana e aqui é com a métrica da soma. Aqui a bola já fica mais esquisitinha, já fica mais feia, tá? Visualmente falando. Ok, eu já dei um panorama geral sobre as definições, então, de reticulados, o básico que a gente precisava saber. Agora eu vou falar um pouco de ladrilhamento. E eu vou inserir notação nova aqui, mas é a mesma definição ainda. Vou considerar um reticulado e vou indexar ele um azinho aqui embaixo. Lambda A é um reticulado, simplesmente. Não mudou nada, é a mesma definição do começo e tudo mais. Eu vou chamar ele de reticulado ambiente, tá? E o subreticulado, que foi aquela definição que eu dei lá no começo, eu vou chamar de código. Então, lambda A é um reticulado ambiente e o subreticulado é um código agora. Vou dar exemplo. Como eu mostrei lá no começo. Agora eu já vou começar a entrar mais no sentido dos perfeitos, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Eu já vou começar roubando, já vou começar a falar do que eu quero falar lá na frente. Né? Esse reticulado aqui, a gente chama de A2, que estava lá no tema que eu ia trabalhar com a N, só que aqui eu falei que eu vou trabalhar na dimensão 2 para ficar mais palpável. Então, eu vou considerar o reticulado A2. O reticulado A2, ele esqueci a palavra. Equivalente ao reticulado hexagonal, que é o que eu estava mostrando para vocês até agora. Todos os exemplos com hexagonal. Então, esse reticulado é equivalente ao reticulado A2, tá? Por isso que eu peguei ele, foi estrategicamente, para mostrar como exemplo, tá? Que aqui não vai mudar. Então, esses pontinhos em vermelho aqui são os pontos do reticulado hexagonal, que agora eu vou chamar ele de A2, que é o meu reticulado ambiente, que é onde eu vou trabalhar. E esses pontos aqui em azul são os pontos do subreticulado, que eu consigo, como eu mostrei lá no começo. Eu pego uma matriz inteira e multiplico pela matriz geradora do meu reticulado ambiente, tá? Se eu pegar uma matriz qualquer aqui, eu tenho esse subreticulado, eu tenho um código, esses pontos em azul eu vou chamar agora de código, não de subreticulado. Se eu pegar outra matriz B, eu vou ter outro código,
para esse reticulado ambiente. Se eu pegar outra matriz, eu vou conseguir outro código para esse reticulado ambiente, e assim por diante, tá? Bom, então, o que é esse tal de ladrilhamento? Um ladrilhamento do RN é uma cobertura, que é o que eu acabei de definir agora há pouco, onde eu faço ele por regiões fundamentais. Um ladrilhamento é simplesmente eu cobrir o RN com regiões fundamentais. Eu pego uma região fundamental e espalho ela pelos pontos do meu reticulado, do meu código, no caso agora. Repetindo de novo, eu pego uma região fundamental, vou pegar essa região fundamental e em cada pontinho do meu código eu vou botar uma região fundamental. Se cobrir todo e não sobrar nada, isso é um ladrilhamento. Um ladrilhamento, então, como eu uso a região fundamental, pode ser o paralelotopo fundamental, pode ser a região de Voronoi, pode ser qualquer outra. Aqui eu vou definir bola discreta, que também vai ser bem importante para mim definir os meus códigos perfeitos ali na frente. Então, uma bola discreta eu vou denotar por Betil, lembrando que P é em relação à métrica. Uma bola discreta centrada em X, onde X é um ponto do código, ou seja, do subreticulado de raio R, simplesmente todos os pontos do meu reticulado ambiente, que é o A2, que é aquele que está por trás, os pontinhos em vermelho que eu mostrei, que satisfazem a relação da métrica. Se eu usar a métrica infinito, são todos os pontos do meu reticulado ambiente que satisfazem a condição da métrica. Exemplo. Esse é um ponto do código. É o ponto central da bola. É a bola centrada no ponto X. Esse é o ponto X. Esses aqui são todos os pontos do meu reticulado A2 que satisfazem essa condição aqui, tá? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com P igual a 2, tá? Por isso está aqui R ao quadrado, esse Pzinho aqui é ao quadrado. R ao quadrado vai satisfazer isso daqui. São todos os pontos que satisfazem. E, de novo, eu já estou roubando, porque eu estou mostrando todas as bolas que estão no sentido dos códigos perfeitos. Entre essa bola e essa, que é a próxima que eu vou mostrar, tem outras bolas, tem outros raios, porque aqui eu peguei R ao quadrado igual a 2, e aqui eu peguei R ao quadrado igual a 6. Tem bolas intermediárias, só que eu já sei que são bolas que não geram códigos perfeitos. Então, eu deixei de lado e vou mostrar o foco aqui, que eu vou explicar ainda, né? Como que eu encontrei essas bolas aqui dos perfeitos. Então, essa bola aqui, com esse raio, esse ponto aqui é do meu código, e esses outros pontos são pontos do meu reticulado ambiente. Aqui, de novo, com o raio, com R ao quadrado igual a 8, esse aqui é o meu ponto do meu código, e esses outros pontos são todos os pontos que satisfazem aquela condição da bola, que estão no reticulado ambiente. E esse aqui é a mesma coisa, só que com R ao quadrado igual a 14, tá? E tem outros ainda para frente. Outra coisa que é importante de definir é o polivoronoi, que é uma região formada pela união finita da região de Voronoi, que é aquela definição que eu mostrei anteriormente. Um polivoronoi é centrado num ponto do código, cuja a reunião dessas regiões formam uma regiãozinha que a gente chama de polivoronoi. Então, o que eu falei aqui é isso aqui em símbolos. Vou mostrar em exemplo, fica mais fácil. Isso é em relação à bola, tá? Então, lembra que eu mostrei aqui a bola discreta com esse raio, tá? O que vai ser o polivoronoi? Eu vou pegar a região de Voronoi e vou centralizar em cada pontinho daquele do reticulado. Para esse ponto do reticulado, eu centrei uma região de Voronoi, para esse eu centrei outra, e assim por diante. Essa figura aqui, eu vou chamar ela de polivoronoi. Para aquele raio igual a 2, eu tenho aquela bola com 6 pontos em volta e um no meio, centrei, virou o polivoronoi dessa. Para a bola com o raio ao quadrado igual a 6, eu centrei, virou essa figura, e assim por diante com os outros raios. Já formou uma coisa mais bonitinha aqui. Então, o que é esse tal de ladrilhamento que eu falei, né? O ladrilhamento é eu cobrir o meu reticulado com essas figuras. Lembrando que esses pontos aqui em azul são os pontos do meu código, ou seja, do meu subreticulado. E os pontos em vermelho são os pontos da bola, que são os pontos do meu reticulado ambiente A2. É confuso? É confuso, mas é isso. Porque entra muita nomenclatura, eu sei que começa a ficar confuso. Então, para cada regiãozinha, para cada polivoronoi desse, eu vou centralizar ele aqui. Eu pego uma região igual a essa, centro aqui. Centraliza aqui, aqui, aqui. Se eu fizer isso em todo
o meu R2, eu vou cobrir ele simplesmente com essas figuras, com esses polivoronóis. E isso aqui eu já estou fazendo de novo no sentido dos códigos perfeitos. Esse aqui é um exemplo para P igual a 2, ou seja, na métrica euclidiana, na métrica que a gente usa normalmente para calcular a distância entre dois pontos. Para a outra bola, com aquele outro raio, vai dar essa região. Vocês notem que não tem interseção. As bolas, essa bola aqui laranja e essa bola roxa, elas não têm interseção, a única interseção delas é no bordo, ou seja, elas não têm interseção, tá? Se tocam apenas no bordo, assim como essa e essa. Se eu pegar uma bola idêntica a essa e centralizar nesse ponto aqui, vai acontecer a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, assim por diante. Eu vou cobrir o espaço todo sem ter interseção. Não vai ter nenhuma região de Voronoi sobrepondo a outra, tá? Aqui para outra bola e aqui para outra bola, tá? Então, eu já mostrei, eu já dei um spoiler, né, o que são esses códigos perfeitos, né, através desses exemplos aqui. Ele vai empacotar, como eu falei, e vai cobrir. Então, vamos ver agora formalmente o que são esses códigos perfeitos na métrica LP. Como eu tinha dito, eu vou usar os códigos perfeitos sobre o reticulado A2, tá? E vou utilizar aqui o conceito de distâncias realizáveis em AN. Lembrando que meu AN agora é meu A2. O que é? O que é esse conjunto aqui? Esse conjunto é o conjunto de todas as distâncias que são realizáveis dentro do meu reticulado. Ou seja, eu pego e calculo a distância de cada pontinho daquele vermelho, da distância daquele ponto até a origem. E junto isso tudo num conjunto, tá? Todas essas informações num conjunto só. É o valor das distâncias realizáveis de cada ponto do código. Já tinha definido anteriormente o que é um raio de empacotamento, agora eu vou definir o que é um raio de empacotamento discreto, tá? É denotado por R lambda, tá? E tem que satisfazer essas duas condições. O R, ele tem que ser uma distância realizável e cada ponto da minha bola não pode estar em duas bolas diferentes, que é o que eu já tinha mostrado aqui. Esse pontinho aqui, o vermelho, que é do A2, ele não pode estar nessa bola aqui. E esse ponto não pode estar em nenhuma outra bola. Isso acontece porque não tem interseção. Esse aqui é da bola amarela e esse pontinho é da bola verde. Cada um está no seu quadrado ali. Tá tudo certinho. Essa definição diz isso, tá? Então, isso aqui, lembra lá do começo? Isso aqui quer dizer o quê? Que é um empacotamento. As bolas não têm interseção. Eu centralizo bolas no meu reticulado ambiente e elas não têm interseção ou se interceptam apenas no bordo, tá? E se além dessa condição de empacotamento eu tiver a condição de cobertura, que é isso daqui, eu digo que o meu código é R perfeito. Então, um código ele é perfeito quando ele empacota e quando ele cobre, tá? Ao mesmo tempo. Que lembra lá do começo, aquelas bolinhas, ainda sobrava alguns espacinhos. Então, ele só empacota, mas ele não cobre. A cobertura, ele tinha sobreposição. Aqui, não. Para ser perfeito, ele tem que empacotar e tem que cobrir ao mesmo tempo, tá? E aqui, como a gente tem o raio de empacotamento, a gente tem que ter o raio também de cobertura. Ele é o menor raio que vai satisfazer a condição de cobertura, tá? A união das bolas vai dar todo o meu reticulado. Como a gente estava falando de discreto, né? Aí eu trouxe o exemplo aqui. É exatamente o mesmo reticulado com as bolas, só que sem o polivoronoi agora, tá? Então, a primeira bola é essa daqui, centrada no 00, no ponto 00. Ela não tem interseção com esse roxinho aqui. Ou seja, esse ponto aqui do roxinho, ele só está no roxinho e não está no verde, não está no amarelo, não está no laranja. Então, ele empacota. E como se eu pegar bolas iguais a essa e centralizar nos pontos do meu código, ele vai cobrir tudo. Não vai sobrar nada. Nenhum ponto vai ficar de fora, tá? Isso é um código perfeito. Ele empacota e ele cobre. Tá? Aqui são outros exemplos. Eu sei que não ficou muito visual as cores, eu preciso arrumar isso. Tá? Aqui com os outros exemplos. Então, agora, ok, eu sei que é um código perfeito, ele tem que empacotar e ele tem que cobrir. Então, como que eu encontro eles, né? Eu já mostrei exemplos dele, mas eu não falei como que eu encontro. Né? Mostrar é fácil, mas tá, como que eu consigo? Então, aqui eu tenho dois teoremas. Espera que eu vou tomar um pouquinho de água. Eu tenho dois teoremas que vão me dar as condições de resistência. O primeiro diz
E para ser perfeito, tem que satisfazer essa condição. Ou seja, o volume do meu código tem que ser igual ao número de pontos da bola, ao número de pontos do reticulado que pertencem à bola de raio R, vezes o volume do meu reticulado ambiente. É isso, é uma condição. Para ser perfeito, tem que satisfazer isso. Guarda essa informação. A outra informação, o outro teorema diz que seja P vezes N, tal que a ordem do P seja M, um reticulado do ladrilha, que o ladrilha usa N por translações de P, sem somente C existir um grupo abeliano G de ordem M e um homomorfismo φ de Zn em G, tal que a restrição de φ em P seja uma objeção. É estranho, é complicado, mas eu volto aqui e explico isso aqui já já. Então, para mim conseguir encontrar esses códigos perfeitos, eu dependo do raio. Lembra que eu mostrei que cada bola tem um raio? Como eu encontro esses raios? Eu vou rodar meu algoritmo e eu vou começar a rodar. O raio pode ser tão grande quanto eu queira. Eu preciso de um limitante para achar, porque vai chegar um momento que não vai ter perfeito, mas o meu algoritmo vai buscar, vai ficar rodando, vai fazer um loop e não vai encontrar mais perfeito e eu vou ficar ali a vida toda esperando se tem perfeito ou não. Então, eu preciso de um limitante ali, falar, olha ali, você para ali. Eu não tenho um limitante bom ainda, é uma das coisas que eu vou trabalhar até a minha defesa, ver se eu consigo achar limitantes melhores, porque aqui, esse limitante aqui é um limitante que eu encontrei, só que é para métrica L2. Mas nada, tudo, é um limitante que vai estar me ajudando. Então, o R é menor ou igual que eu vou usar. Para esse limitante, eu vou usar o raio de cobertura contínuo e vou usar a densidade de empacotamento máxima na dimensão N, de todos os reticulados possíveis. Então, ou eu vou usar esse, ou eu vou usar esse limitante, tá? Só que esse aqui é usando a densidade de cobertura. São apenas 2 limitantes que eu vou utilizar, tá? Aqui, finalmente chegamos. Como que eu encontro os tais códigos perfeitos, tá? O que eu preciso para começar? Eu preciso do código do reticulado ambiente, que é o meu A2, já tem, ok. Preciso do limitante do raio, esse R aqui é o limitante. Eu vou pegar todos que são menores ou iguais que esse raio, tá? Já tenho também, porque eu tenho a fórmula ali, já tenho esse limitante, então posso começar. Tenho limitante, vou começar a pegar os menores que ele. Vou pegar um raio, RI. Eu vou fazer a bola discreta, que eu defini agora há pouco, com esse raio, que são o quê? Todos os pontos do reticulado ambiente que satisfazem a norma P. Então, aqui eu tenho todos os pontos da minha bola, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui eu já tenho a cardinalidade da bola. Se eu tenho a bola, eu sei quantos pontos tem dentro da bola. Eu sei cada ponto que tem ali dentro, beleza? O próximo passo. Lembra aquele primeiro teorema que eu mostrei? Para ser código perfeito, tem que satisfazer essa condição aqui. Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho, porque eu acabei de calcular aqui. Então, o que é isso aqui? São os números de pontos do meu reticulado A2 que estão em A2 e que estão nessa bola aqui, que eu acabei de calcular. Quantos são? Já tenho, porque eu acabei de calcular essa bola. Tenho esse valor. Esse valor eu também tenho, porque é o volume do meu reticulado. Multiplico esses 2 valores e tenho o volume do meu código, tá? O que eu faço com esse volume? O que eu faço agora? Tenho o volume do meu código. Eu vou pegar todos os subreticulados que tem determinante igual a esse cara aqui, que é justamente a definição do volume, né? Eu vou pegar todos os reticulados que estão dentro do A2 que tem esse volume aqui, que tem esse determinante aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Beleza, já consegui alguns candidatos para serem códigos. Mas para ser perfeito, ainda eu preciso de saber se ele é perfeito ou não. Pode estar ali dentro quem é perfeito e quem não é perfeito. O que eu faço? Eu pego cada um desses códigos, desses lambda, e faço o que eu chamo aqui de teste de injetividade, que é justamente esse segundo teorema aqui que eu falei que eu ia explicar, tá? Parece estranho, mas ele vai fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os pontos da bola e vou procurar um representante dentro da região fundamental do código, tá?
Vou pegar todos os representantes que estão dentro da bola e procurar um representante aqui dentro da região fundamental. Se esses representantes, cada representante que eu pegar daqui da bola, aqui, tiver um representante diferente aqui, daqui para cá, então é injetivo, certo? Esse homomorfismo é injetivo. Se eu pegar cada cara aqui e tiver uma imagem aqui diferente, significa que esse cara é injetivo, certo? Então, porque eu quero que ladrilhe. Então, eu preciso necessariamente caçar quais vão ser distintos. Então, eu vou pegar todos os caras que têm um representante aqui distinto. Quem não for distinto, eu descarto, porque não me interessa, porque eu estou atrás dos códigos que são perfeitos, que ladrilham. Ok, eu estou num conjunto finito, que é injetivo, então, logo, ele é sobrejetivo. Se ele é sobrejetivo e injetivo, ele é uma abjeção. E como isso aqui é um C e somente C, se é bijetivo, ele ladrilha. Então, eu sei que esse código é perfeito. Então, retomando, basta eu pegar representantes da bola, caras da bola que tenham representantes na região fundamental diferentes, distintos, representantes distintos, que eu vou conseguir a abjeção. É finito, é injetivo, portanto, é sobrejetivo, logo eu tenho abjeção, e esse cara vai ser perfeito e vai ladrilhar, vai cobrir todo o meu espaço. Basicamente, é isso que eu faço. Os caras que não me interessam, que não tiver representante diferente, eu descarto, eu deleto, mando jogar fora. Como eu disse, como o meu código ele é perfeito, não tem necessidade, como ele é injetivo e é finito, não tem a necessidade de eu fazer o teste de empacotamento, porque ele é finito e é injetivo. Então, necessariamente, eu já posso descartar isso aqui. Isso aqui, meu orientador falou que tentou fazer um código só para meio que testar, para ver se realmente estava dando certo, sabe? Quando o código ainda não estava muito bom, aí ele fazia o teste de empacotamento só para ver se estava ok, mas só o teste da injetividade basta, porque é finito e é injetivo, então tá tudo ok. Então, basicamente é isso que eu faço. Eu pego o limitante para o raio, pego um raio, faço a bola, vejo quem são os pontos da bola, uso essa condição para ser perfeito, calculo esse valor aqui, vou ter o volume e faço o teste da injetividade. Basicamente é isso. E aqui é o último exemplo com P igual a 3, que as bolas vão ser diferentes. E é isso. Essas foram algumas das referências que eu utilizei para fazer o trabalho, as que eu mais utilizei. E basicamente é isso. Gostaria de agradecer ao convite do professor Leandro. É um prazer estar de volta, mesmo infelizmente estando online, que eu queria muito estar aí, mas aí na semana eu ia qualificar na terça-feira passada, acabei não podendo qualificar porque eu peguei Covid, aí eu vou qualificar na terça ainda, terça agora. Aí eu queria estar aí, mas aí não deu, por conta que atrasou minha qualificação, né? Mas é isso. Obrigada. Ô, Gabi, caiu aqui no notebook que estava bem no finalzinho agora, uns 3, 4 minutos aí você ficou falando sem a gente saber. Aqui no. Não sei o que aconteceu. Simplesmente Problemas sumiu. técnicos. Tô tentando reentrar aqui de novo e, e não consigo. Deixa eu tentar. Peraí, deixa eu tentar retornar à sala, só um minutinho. Tá. Que aí eu vou lá no link que eu te mandei e tento entrar no link. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo colocar você na tela de novo. Aqui 2 vezes. Aí, diz que tá offline. Vai entender. Bom, Estranho. não sei o que aconteceu, Gabi. Não sei se deu tempo. Né? Provavelmente. Perdi a noção do tempo falando. Desculpa. Não, não sei, não era para ter tempo. Da outra vez deu certinho, sabe? Uhum. Sim. Então, tô no da UFMS. Aí, não entra.
E consegui entrar por aqui. Bom, peraí. Eu saí daqui, vou tentar entrar lá, peraí. Tá. Vou sair pelo celular. Então, a gente percebeu aqui que foi uma questão da internet no campus, viu, Gabi? Mas eu vou conectar você à caixinha aqui, pelo celular, pelo menos você falar as últimas palavras aí. Deixa eu. Peraí. Tá, ok. Uhum. Fala aí. Pode falar? Dá um alô. Eu vou ter que sair na caixa agora. Peraí. Vou ter que ir aqui nas configurações. Deixa eu ver. Áudio. E tá gravando, ó. Sim. Que pena. É que Bom, só caiu para você, né? Só caiu pra gente aqui. Uma pena. Enfim. Vou ver se o pessoal tem alguma questão aqui. Pelo menos eu consigo passar alguma questão para você. Você tá me ouvindo. Tá. Aí eu vou. Uhum. Tem alguém que tem alguma questão? Eu gostei que misturou muita álgebra com álgebra linear, né, Gabi? Sim, isso que eu ia falar. Assim, interessante é que quando eu estava na graduação e eu assistia a galera fazendo palestra, sei lá, mestres, doutores, outras pessoas indo fazer palestra, eu ficava, cara, eu não entendo nada. E assim, e às vezes eu nem parava para prestar atenção durante a apresentação da pessoa, que tinha vários conceitozinhos que eu já estava vendo na graduação, sabe? Isso que é importante prestar atenção, que as coisas que a gente vê na graduação são importantes, sabe? Tem coisa ali que a gente consegue entender minimamente, sabe? Com o conhecimento que a gente tem, dá para entender. Esses grupos abelianos que talvez tenha sido novidade para você, né? Ou chegou a ver isso em álgebra? Eu vi que tem uma definição lá com grupos abelianos. Sim. Interessante. Essa parte, ela está aplicada, você sabe, mas assim, onde o pessoal mais usa? É mais, tipo, na parte de códigos, eles usam em comunicação, né? De transmissão de dados. Quer ver? Por exemplo, isso aqui, esse ponto aqui é uma informação e eu quero transmitir. Se cair aqui, nessa beiradinha aqui, eu consigo decodificar, porque está dentro dessa região aqui. Eu consigo saber que a informação que você me enviou é essa, porque está dentro dessa região. Se não fosse perfeito, se tivesse buracos, por exemplo, eu não saberia se está aqui, ou se está aqui, desse outro lado, sabe? É mais ou menos nesse sentido. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, cara. Professora, essa parte é usada muito na parte de codificação, onde a gente consegue delimitar todos os campos preenchidos pelo usuário. E aí, se der algum problema no código, a gente sabe exatamente onde foi o erro. A gente consegue delimitar e consegue consertar o código.
Então, é utilizado muito na programação, na parte de análise de dados, de cadastramento, salvar os dados, né, do cliente. É utilizado muito no banco de dados. Entendi. Que Ele professor que detecta. ensinou isso mesmo? Ele A detecta linguagem- o erro a e consegue corrigir. A linguagem de programação utilizada qual que é? Você sabe falar? Geralmente é o quê? Python? Não, isso aqui a gente faz no matemática. Ah, tá. Wolfram, matemática. Parece que tá querendo voltar. Mas não voltou ainda não. Então, tá bom, né, Gabi? O pessoal acho que não tem. Tem questões aí, Gabi? Tranquilo? É. Ô, Gabi, você tá em Campinas, né? Tá do meu ladinho aqui. Isso, Então, Campinas. a Ju tá te parabenizando aqui pela defesa, pela qualificação, né? Foi qualificação, não foi Obrigada. defesa. Isso, foi qualificação. Defesa vai ser em breve aí, né? Vai. Geralmente é próximo uma da outra. Uhum. E a gente está muito feliz aqui no campus, Opa, estamos acompanhando aí. Vou deixar Sua para qualificar no meio do ano, porque eu já consigo entrar direto no doutorado, né? Não fico tempo parada. Daria para defender antes, mas eu vou deixar para ir para perto, por questão de bolsa e tudo mais, e para perto do meio do ano, que aí eu já termino e já entro no DOC. Você tem pretensão, então, de continuar aí? Sim, aqui fazendo mesmo. pesquisa aí. Que legal, muito bom. A gente fica feliz. Tá? Agradeço aí a presença, teve esse problema técnico aí, mas assim, a maioria da palestra o pessoal conseguiu. Agora funcionou o som, pelo menos. Então, beleza, então, Gabi, valeu, obrigado, tá? O pessoal que está aqui, assina o nome aí numa lista de presença, tá? Para eu saber quem tá. E a galera que está online, depois eu vou dar uma olhada na gravação e anoto, porque infelizmente não estava preparado para ser online. Acabei não fazendo a lista de presença online. Tá? E agora está sem internet aqui no meu notebook, eu poderia fazer rapidinho, mas aí daqui a pouco eu coloco o nome de todo mundo, tá bom? Agradeço aí e depois eu vou disponibilizar. Aí o pessoal que perdeu o pedacinho final, eu vou disponibilizar no YouTube, é só assistir o finalzinho e ficou sem assistir. Beleza? Valeu, Gabi. Obrigado. Obrigada, professora. Agradeço a oportunidade. É um prazer, sim, voltar, mesmo que seja de forma virtual, porque eu tenho um carinho muito grande pela instituição, por todos os professores que fizeram parte da minha graduação, desse processo. Tenho um carinho muito grande. Obrigada. A gente que fica feliz aqui. O Leandrão foi da sua banca ou foi só da Jéssica? Não, vai ser da minha também. Já estava me perturbando agorinha. É a cara dele mesmo. Então tá bom, Gabriel. Valeu. Obrigado. Obrigada, professor. Até mais.